Muito bem, amigos, nossa Economia e Desenvolvimento está aqui na Biderman Consulting com o nosso amigo Carlos Biderman, que é um consultor empresarial, daqueles que realmente tem uma visão estratégica não só dos negócios no Brasil, mas mundialmente. Biderman, prazer em tê-lo novamente no programa. Prazer é meu, Silvio. Muito obrigado. E quando a gente conversa contigo, né, Carlos, vem aquelas questões todas macroeconômicas. Nós conversamos a última vez e havia uma previsão pessimista, claro, de uma queda no PIB, que naquela oportunidade era 1,5%. Mas agora dobrou. E aí? Espero que na próxima conversa não tenha dobrado de novo. Vamos torcer, né? Vamos torcer. Silvio, isso é reflexo óbvio de tudo que está se vendo. Acho que não tem nenhuma surpresa no Brasil hoje. O que a gente pode dizer hoje, Silvio, né, que a economia é uma ciência relativamente conhecida. E lógica. E lógica. Não há como buscar resultados diferentes fazendo aquilo que se sabe que vai dar errado. Então, é absolutamente previsível que a não adoção das medidas corretas, adequadas, que a sociedade está cansada de saber quais são, vai ter resultados diferentes. E acho que a expectativa continua não sendo boa, porque continuam sendo adotadas medidas equivocadas. Acho que o aumento de impostos é absolutamente equivocado. Eu acho que não cabe na sociedade brasileira, chegou ao seu esgotamento de contribuição. As opiniões dos ministros são absolutamente risíveis na justificativa para esse aumento de impostos. Isso vai produzir mais recessão, eventualmente até mais inflação, não sei, mas recessão com certeza. Então, o receituário que está sendo adotado está equivocado e o resultado é absolutamente conhecido e sabido. Evidente que para a gente retomar crescimento no país, falando apenas de economia, depois evidentemente podemos falar de política, é necessário uma total reversão de expectativas, ou seja, medidas que se sabe, a privatização, a abertura de fronteiras. Estamos vendo aí o mundo se unindo, né, com esses recentes anúncios de novas coalizões globais, novos blocos econômicos, e o Brasil está absolutamente fora, com razão, com total razão, porque, enfim, o Brasil não quer fazer parte dos países ricos, não quer fazer parte do bloco de desenvolvimento. O Brasil quer permanecer no atraso e seguir as receitas do atraso ditadas pelo Foro de São Paulo, ditadas pelos países socialistas e comunistas, cujos resultados se sabe, não tem exceção. Essa é uma regra sem exceção, quer dizer, a adoção de regimes socialistas, de ideias muitas vezes comunistas, até gostando ou não da palavra, levam a resultados desastrosos, levam à pobreza. Então é o nosso caminho, infelizmente, é o caminho que está sendo traçado e não se vê nenhuma mudança, nenhuma redirecionamento de rota para que se possa ter algum fio de esperança em termos de mudança, de reversão de expectativas. É muito provável que o Brasil perca nas outras duas agências de rating o grau de investimento, provavelmente no início do ano que vem, e aí, como já se viu, são 6, 7, 8 anos, se começar a fazer o tema de casa, para resgatar o que é extremamente importante. O Brasil está na rota da economia global. Ficando fora da rota da economia global, o Brasil é um país adjacente, sem importância nenhuma no mundo, né? Perfeito. Bom, de um lado tem essa questão de que o Brasil tomou medidas econômicas erradas, ideológicas, inconsistentes do ponto de vista macroeconômico, e por outro lado a necessidade que tu apontasse aí de reverter isso. Agora a pergunta que cabe é a seguinte: este governo tem autoridade para fazer essa mudança? Não, claro que não. Isso está mais do que comprovado. Infelizmente, né, Silvio? Independente das pessoas que estão lá, não importa, né? Mas não tem mais autoridade, não tem mais representatividade, nem no Congresso e muito menos na sociedade para fazer as mudanças que não quer fazer. Então, o caldo de negativo é evidente. Então, a expectativa que se tem é de mudança do quadro político brasileiro, seja ele qual for. Acho que, independente de razões políticas, jurídicas, que existem ou não existem, para haver uma mudança no sistema, na presidência do país, né, que enfim, que dita o rumo. Infelizmente, o Brasil é um país presidencialista que dita o rumo das coisas. Se não houver essa mudança, nós vamos ficar mais 3 anos aprofundando a recessão, aprofundando as dificuldades, quebrando empresas. Provavelmente o Estado brasileiro caminha também para um processo falimentar. O Rio Grande do Sul
Sul já é um estado falimentar, tem-se notícias, tem 8 ou 9 estados brasileiros que também já estão atrasando salários. Provavelmente a União vai ter problemas se o processo continuar dessa forma. Não vai haver mais possibilidade de aumento de imposto, que a arrecadação vai continuar caindo e cada aumento de imposto vai cair mais a arrecadação. Então, se não houver uma reversão no quadro político, acho que a tendência da economia nos próximos 3 anos é absolutamente desastrosa. Para quiçá, dependendo do processo eleitoral, isso é que é grave, eu digo isso há 30 anos, a economia brasileira não podia depender dos processos políticos. Esse é um país maduro, onde os processos políticos têm pouca influência nos processos econômicos, e aqui influência total, infelizmente, e é o que está se vendo. Então, se não houver a mudança do cenário político brasileiro, nós vamos ter 3 anos de aprofundamento da crise, aprofundamento da recessão, com tentativa cada vez maior de medidas, como fez exatamente Venezuela e Argentina, medidas, enfim, que só aprofundam a crise, aprofundam as dificuldades, e a partir de uma possível mudança do quadro político, pode-se ter um caminho de reversão. Ou daqui a 3 anos, quem sabe, elegemos alguém que lidere um processo de mudança. Agora, o que é também crítico nesse país, né, Silvio, é a ausência de lideranças em qualquer área que possam assumir uma bandeira e assumir uma mudança de estado de coisas. Hoje, a sociedade brasileira que fez as grandes mudanças nesse passado recente, seja o movimento das diretas já, seja o impeachment do Collor, seja, enfim, outros que agora estão me faltando a memória, mas desses dois são claros, que houve um movimento da sociedade clamando por aquilo, independente se estava certo ou errado, não importa, mas fez acontecer. Hoje não tem lideranças, não existe movimento político no Brasil que tenha, vamos dizer assim, que assuma essa bandeira e diga, poxa, nós vamos mudar esse país, nós vamos mudar para melhor. O grande risco numa situação como essa é um líder carismático, forte e que venha, enfim, resgatar algum tipo de ditadura, que seria o pior cenário possível, que foi o que aconteceu na Europa nos anos 30, com a eclosão depois como consequência da Segunda Guerra, que o Brasil tentou fazer com Getúlio, a Argentina fez com Perón, os outros países fizeram. Hoje não tem mais vamos dizer assim, possibilidade política para isso. Ainda bem, porque o cenário está prontinho para surgir um líder carismático e que tome a dianteira, tome a rédea e puxe esse país para um caminho diferente. Porque na verdade nós estamos carentes de uma autoridade. Então esse governo não tem autoridade, um líder carismático que tem assim de repente esta empatia popular, ele pode fazer isso. Mas toda vez que a gente conversa, Carlos, sobre essa questão, me vem assim à mente, à memória, a questão do repensar o Estado. Quer dizer, eu acho que o Brasil precisa, de maneira madura, de maneira racional, lógica, pensar o que nós queremos do nosso Estado. Quer dizer, o Estado hoje é um Estado extremamente grande, complicado, cheio de custoso e ineficiente. Há clima para se, por exemplo, repensar o Estado? Os nossos críticos, eu sei qual é o teu pensamento, que é um pensamento mais liberal do que se tem aí no mercado, os críticos dizem que a gente quer um Estado mínimo. Não, eu acho que nós queremos um Estado que seja máximo na sua eficiência e pode ser mínimo no seu tamanho. Quer dizer, né? Tamanho não é documento, como se diz. Né? Então, é momento de se repensar. O Brasil tem que repensar o papel do Estado para partir para uma outra melhor? Silvio, isso deveria ter acontecido, sei lá, quanto tempo, 50, 100 anos atrás. Cada dia que passa na discussão desse problema é um dia que se perde na solução dos problemas. Agora, o erro é conceitual, ou seja, o Estado não pode tudo. O Estado teria que ter as funções básicas de preservação, vamos dizer assim, de limitação do uso da força pelos indivíduos, né? Esse é o papel do Estado. O Estado não tem outro papel que não seja esse. Ou seja, o papel do Estado na economia devia ser zero. O papel do Estado, enfim, até na educação e na saúde se discute hoje, né? A educação boa é feita fora do Estado. Então, repensar o Estado, como começar esse processo é que é muito difícil. Eu acho que nós temos um tema crítico que aqui no Rio Grande do Sul começou um processo de solução, que é a questão da Previdência, né? Como resolver a questão do déficit da Previdência. Então, quebrar o processo para as pessoas que entrarem no serviço público a partir de agora com as mesmas condições das pessoas que entram no serviço privado é básico, é fundamental. Segundo, estabilidade do emprego. Tem que acabar com a estabilidade do emprego. As entidades públicas, mesmo que queiram tornar os seus processos mais eficientes, eu estou admitindo essa possibilidade, até me contradizendo, que eu acho que o Estado é
muito difícil que o Estado seja eficiente pela sua concepção, mas admitindo que isso seja possível, aquelas entidades que queiram fazer, melhorar os seus processos, melhorar suas rotinas, tornar os processos mais eficientes, não conseguem porque não pode demitir isso. Então, a quebra da estabilidade é absolutamente fundamental para tornar o Estado eficiente. Mas isso vai gerar desemprego, mas não é função de ninguém gerar emprego desnecessário. O emprego tem que ser eficiente e a pessoa tem que ser produtiva. Se ela não for eficiente, não for produtiva, tem que ser demitida. Isso é da essência da vida, né? Então, com estabilidade, com a previdência dos funcionários públicos como ela é, com privilégios, com vantagens, enfim. O direito à greve, que na verdade cria um abusivo estado de grevista no Brasil, por exemplo, o INSS ficou quase 100 dias parados. E o sistema todo, Silvio, é montado para não fazer. O custo do fazer é maior que o custo do não fazer. Então, são seres humanos que estão lá, todos respeitáveis, sei lá, grande parte de boa índole que está lá, enfim, mas eles não têm motivação para fazer, porque o fazer pode levar a problema. Ele pode tomar uma multa, ele pode criar um problema, ele pode ser, enfim, responsabilizado por aquilo. Então, se ele não fizer nada, ele vai continuar recebendo o seu salário, se tiver dinheiro para pagar, é óbvio, né? Vai receber sua aposentadoria. Depois vão exigir, quando não tem, acha que estão boicotando. Vai ter licença-prêmio, vai ter licença não sei do que, vai ter auxílio disso, auxílio daquilo. Se ele vai ter, se ele não fizer absolutamente nada. Então, o sistema todo é montado para não fazer. Então, isso que eu digo, se a gente não começar a repensar essas coisas, não há como sustentar isso, mas a sociedade cansou de pagar a conta da ineficiência do Estado, isso não é uma crítica às pessoas, isso é uma crítica ao sistema, ao modelo que leva a não fazer. E eu tenho certeza que, como tu falaste, tem muito funcionário público que realmente ele busca ser eficiente, isso aí é normal acontecer, há o joio e há o trigo. Mas no momento atual da situação brasileira, essa questão da meritocracia é que tem que ser implantada desde lá do ensino fundamental. Quer dizer, você tem que fazer a sua vida e o resultado que você vai colher vai ser fruto do teu trabalho. Hoje, por exemplo, funcionário público, eu fui funcionário público durante muito tempo, em comissão, e sempre tinha que trabalhar mais para provar que eu era eficiente, que tinha meritocracia para ficar no cargo. O funcionário público tem estabilidade, ele pode fazer greve, pode não ir trabalhar, ele vai receber, e se não receber, ele entra na justiça e o governo tem que pagar, quer dizer, aí é fácil, né? Não trabalhar e receber os frutos do não trabalho. Do não trabalho. E nós pagamos a conta, né? E nós pagamos a conta. Inclusive eles pagam um pedaço também, mas... Eles pagam a conta. Eles não se dão conta disso, né? E é por isso que o Rio Grande do Sul está inviabilizado hoje, e tem muitos funcionários que acham que o governador José Sartori está escondendo o dinheiro. Não tem. O governo anterior já estava com... Se o Tarso tivesse sido reeleito, o problema ia ser o mesmo, porque não tem mais, esgotou. O Estado não pode tudo, como o Biderman falou no começo. O Estado não pode tudo, então ele tem que ir onde ele pode e onde ele é fundamental, e não nas coisas que não são essenciais para a sociedade. Não, o que pode acontecer, né? E tem um livro fantástico sobre isso, que é o Quem é John Galt, né? A Revolta de Atlas, né? Que é exatamente isso que pode vir a acontecer no Brasil, ou seja, o que acontece é a fuga de empresas, que já está acontecendo há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, fuga de empresas, que as empresas, além da fuga das empresas, as empresas que não vêm, que a gente nem sabe quais são, a gente sabe as que tentaram vir e não ficaram porque nós não quisemos, mas as que nem cogitam vir, que a gente não percebe, tá certo? Então, e as que agora estão indo embora, está se vendo aí empresas indo embora. Então, quem gera renda são os empresários, quer dizer, é a sociedade consumidora como um todo, mas quem gera emprego, quem gera renda são os empresários. Agora, se eles não vêm, estão indo embora, que renda vai ser gerada no futuro? E o sistema é esse processo, quer dizer, não adianta mais, chega um ponto que aumentar o imposto gera queda de arrecadação. Então, a capacidade do Estado de cortar custo é inexistente, então o processo vai ser esse, quer dizer, o Estado vai quebrar por absoluta falta de contribuintes. Tá certo. Muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Espero que na próxima, né, nós tenhamos uma perspectiva pelo menos um pouco melhor. Não, se nós tivéssemos falar de Grêmio, a gente teria uma perspectiva ótima pela frente. Na próxima, então, vamos falar sobre Grêmio, porque eu acho que daqui a pouco as coisas vão começar a se acomodar para o lado do tricolor. Um abraço e muito obrigado, Biderman. Muito obrigado, Silvio.